Respira! Respira e não pira! E aí, Sejam muito bem-vindas, amadas. Como é que vocês estão do lado daí? Como é que vão as coisas? Eu já preciso iniciar dando um recado que a gente dá mais para frente, mas eu tenho que dar antes. Gravamos em casa, portanto, vocês vão ouvir barulho de cachorro latindo, de avião passando, de obra, inclusive a furadeira tá ligada aqui na frente, o negócio de serrar ferro também. Então, assim, é a vida acontecendo, tá tudo bem. Viu? Se acalmem e se acostumem. A gente sempre tenta tirar um pouquinho, mas caso vaze, vocês já ficam sabendo. Seguindo isso, que é o que eu sempre peço em todo episódio para você pedir. É um pedido de segunda mão. É um pede da estrela aqui, né? Amadas e senhoras, nossas queridas amoras, sigam, compartilhem, comentem. Vocês sabem que isso é importante para que o podcast alcance mais mulheres empreendedoras. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, Deezer, Instagram, Twitter, TikTok, Threads. Procure o que você acha, viu, amada? Compartilhe aí para ajudar o nosso trabalho a crescer. E também para a gente saber, comenta para a gente saber a tua opinião, o que é que você está gostando, sugere temas. Responde lá as enquetes do Spotify, manda a mensagenzinha lá, que a gente sempre bota uma caixinha do que é que você achou, qual tema você quer. Então, responde também, isso ajuda muito a gente nesse desenvolvimento desse projeto tão lindo e tão recompensador como tem sido o Podpira. Nesse episódio de hoje, minha gente, eu digo que eu entrego o bastão para a dona Kerlane. Vamos falar hoje sobre vendas, vamos falar mais especificamente de como vender do seu jeito. E temos aqui uma especialista, a dona Kel, para poder nos ajudar a construir e descobrir esses caminhos aí. Então, simbora que tem muito assunto para a gente discutir hoje. Pois bora, eu amo, já tô feliz, já tô animada. Vamos lá, galera. Não, calma. Se controle. Não. Oh, mas eu tô muito feliz com esse episódio. Preparei um material legal aqui para a gente conversar. Trouxe também a exemplo da minha amiga Rai, quando falou sobre branding, no episódio no qual eu entreguei nas mãos dela, porque ela é especialista em construção de marcas incríveis, criativas, maravilhosas. Ela trouxe uma linha do tempo muito legal. A gente teve um feedback das pessoas de gostarem dessa parte da história, né? E eu, inclusive, estava para fazer esse estudo há um tempo e aproveitei o episódio para fazer também. Tive algumas percepções que eu vou trazer aqui para vocês, né, durante essa pesquisa. Eu trouxe uma senhora linha do tempo aqui das vendas, viu? Comércio e vendas, coisinhas muito interessantes para a gente entender de onde é que veio essa atividade que está tão presente nos nossos dias, principalmente enquanto empreendedoras, porque o que é que um negócio precisa fazer? Ele tem um propósito. Vender, gerar valor, seja financeiro ou moral. Exatamente. A gente precisa vender, amadas e senhoras. A gente precisa que o nosso negócio ele respire, né? No mundo que nós vivemos, não temos como fugir disso. Então, vamos abraçar e vamos fazer o melhor que a gente pode do nosso jeito. Tá mudo, Raio, teu. Exatamente, desculpa. Exatamente. Então, vamos falar sobre vendas, mas e assim, antes de começar a trazer essa tal linha do tempo aí, para a gente fazer esse resgate histórico, eu queria dizer para você, amada, que eu nunca achei que eu seria uma boa vendedora. Eu nunca me vi nesse lugar. E talvez você hoje também tenha essa percepção sobre você mesma. Você não se enxergue no lugar de uma pessoa que sabe ou pode ou tem a habilidade de vender. Mas eu te garanto que você é capaz de desenvolver isso. Porque vendas não é arte. Vendas é ciência. E como ciência, ela tem método, ela é replicável e ela pode ser aprendida. Então, já comece a quebrar
Menina, acabaram-se os seus problemas de síndrome da impostora. Síndrome não, que não é mais síndrome, né? Mas do efeito da impostora para vender aí. Para Já vender. já tá quebrando aqui. Já está quebrando. Bora quebrar tudo. Bora vender. Então, nunca me vi nesse lugar. Eu tô animada, viu? Eu tô empolgada. Nunca me vi nesse lugar de vendedora, mas eu aprendi que eu poderia desenvolver essa habilidade e que eu já desenvolvia essa habilidade, eu já vivenciava essa realidade em outros momentos da minha vida. É tudo uma questão de onde a gente coloca o nosso foco, não é? Então, já se considere aí uma boa vendedora da sua ideia, do seu produto, né? Até de você mesma, enquanto marca, da venda daquilo que você tem de melhor para oferecer, né? De trazer à tona, de mostrar para o mundo. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que o mundo precisa ouvir a sua voz, a sua, a minha, a de Rai. Todas nós temos uma mensagem para passar. Então, se agarra com isso e vamos embora, deixa essa impostora de lado, né? A de Rai tem um nome, qual é mesmo, Rai, o nome da tua síndrome? Genoveva. Genoveva. A minha, a Genov... gente toma esse Calma, dia. eu vou Acho, achar, pode ficar tranquila. eu Você vai ainda não. falando aí, eu vou procurando, vou achar sim. Esses dias a gente conversando, eu disse para a Rai, eu disse, Rai, eu acho que a minha impostora está querendo atacar. E Rai colocou um nome nela. Eu chamar ela pelo nome e mandar ela ir embora, porque isso acontece, né, amadas? E principalmente quando a gente trabalha com vendas. Vendas é um negócio que requer energia da gente, requer autoconhecimento, requer que você trabalhe a imagem que você tem de você mesmo, porque vender é um movimento que vai te colocar de frente para muitos nãos, para muitas portas fechadas, e você tem que se desenvolver dentro de você resiliência para não desistir, para seguir em frente, em função daquilo que você acredita e daquilo que você tem de bom para entregar para as pessoas. Mas como foi que começou essa atividade assim no Só mundo, um né? momento, por favor. Precisa atrapalhar para falar o nome da impostora. Sim, por que A não? minha Genoveva de Kel é Marcilene. Marcilene, mulher, pelo amor de Deus. Faz. Gen e Marci não podem se encontrar. A gente já Não definiu isso. podem, não podem. A gente está Porque deixando cada vez mais elas. Gen, que eu sou muito íntima, né, de Gen. Gen, ultimamente, no lançamento da Ressurgir, tá dando, né, no lançamento ela deu uma aparecida ali. Então, Ela está querendo ter enfim, siga. espaço. Né, Mas enfim, bota essa seguimos. postura para dormir, manda ela circular, circulando. Então, como é que começou vendas, né? Como é que essa atividade começou no mundo? Do nada alguém resolveu vender alguma coisa, trocar alguma coisa por dinheiro. Que dinheiro foi esse? Como é que surgiu esse dinheiro? Quem teve essa ideia? Né? Lógico que saber quem a pessoa que teve essa ideia é impossível, né, minha gente? Porque desde que o mundo é mundo faz muito tempo. Mas a gente tem como traçar aí uma linha do tempo, tá? Para que a gente entenda como foi que começou esse movimento do comércio, das vendas, desde lá a época que a gente trocava uma coisa por outra. Quem é aquilo que estudou isso no colégio, na faculdade, né? Nessa época que era tudo na base da troca. Lá por volta de 10.000, eu anotei algumas datas, viu, queridas? E tô lendo aqui as datas, porque não me peça para decorar. Eu já foi o tempo que essa memória aqui era afiada, viu? Hoje em dia, se não anotar, se não botar no Notion, na agenda da vida, pode A esquecer. pobre. A pobre, dois neurônios. Entendo. Eu te entendo, porque no de branding eu sabia de cabeça porque eu tinha refeito assim fresquinho, mas agora eu não lembro mais não. Mas não dá. São muitas datas. E quando eu terminei a linha do tempo, eu digo, minha gente, eu vou ter que agilizar para isso aqui não ficar muito longo. Mas todos os pontos que eu vou trazer aqui são importantes. Então, amada, concentra aqui na minha voz. Ou se você está me vendo aqui no vídeo, eu e Rai, concentra aqui para a gente seguir nessa linha do tempo, para você entender. Isso vai ser importante lá na frente, para você entender a percepção que você tem de vendas. Por que você acha que vender é um negócio tão ruim? Né? Então, por volta lá de 10.000, 5.000 antes de Cristo, a gente fazia trocas. Né? Inclusive, o gado era um dos maiores meios de troca. Por quê? Porque o gado ele sempre foi muito versátil.
né? Então, ele virava roupa, ele virava alimento, ele reproduzia. Então, além de ser uma troca, ele era, querendo ou não, um belo de um investimento já naquela época. Né? E aí você precisava ofertar algo que tivesse valor proporcional. Então, essas trocas, no começo, acontecia aí esse processo de trocas. Aí, lá por volta de 1200 e o ano 1 a.C., moedas. Surgiram os primeiros protótipos de moedas, e eu não sabia disso, adorei saber desse detalhe, que os primeiros protótipos de moedas eram umas conchinhas. E aí, depois dos anos 1000 a.C., foi que Que surgiram, de fato, as fofo! primeiras. Eram as conchinhas mesmo, eu fiquei surpresa também com esse ponto. Depois, lá nos anos 1000 a.C., por volta, né? Porque é tudo uma data Uma aproximada. estimativa, né? Uma Exato. aproximação. Exato. Foi que surgiram as primeiras moedas como a gente conhece hoje, com a cara do povo, né? O povo importante lá da época botava a cara do povo na moeda, e aí foi como surgiram as primeiras moedas. Aí lá por volta dos anos 30 antes de Cristo começou a Rota da Seda, que eu acredito que muita gente já ouviu falar. A Rota da Seda, ela se concentrava, como o próprio nome já diz, o principal produto era a seda, né? A Rota da Seda ela foi a maior rede comercial do mundo antigo. Ela ligava China, Extremo Oriente, Oriente Médio e Europa, né, com essa troca de mercadorias. Principalmente a seda, só que aí no meio desse rolê das pessoas criarem caravanas para irem de um lado para o outro fazendo essas trocas, também levavam artes, também levavam novas tecnologias, porque tecnologia, quando a gente fala, não é só o que a gente conhece hoje da tecnologia digital, né? Existiam já tecnologias desde que o ser humano começou a querer criar formas de facilitar o dia a dia, a vida, né? Então, cada época tem a sua tecnologia. Então, na Rota da Seda aconteceu muito esse desenvolvimento, essa troca de culturas entre as sociedades da época, essa influência mútua, né? Carregando nas caravanas comerciais tanto os produtos físicos quanto as ideias, quanto as artes, quanto as tecnologias. Foi uma época que teve muitos avanços na filosofia e na cultura no mundo. Né? E aí veio o ano zero depois de Cristo, quando surgiram o que a gente conhece como os primeiros mercados, né? As primeiras composições que foram os ancestrais do que a gente conhece hoje como grandes mercados, nos centros das cidades, que foi quando começou a se organizar de uma maneira padrão essa forma de comercializar os produtos. Aí a gente, obviamente, já tinha as moedas, né, e tal, não era mais só uma troca. Mas, no geral, as vendas eram a granel, né, Kel? Eu tô achando engraçado o quanto, te ouvindo falar sobre a história das vendas, eu consigo automaticamente relacionar com a história das marcas, a história do branding, tá né? Tudo isso é conectado, muito... exatamente. Isso tá tudo conectado, perfeito. Desculpa atrapalhar, porque realmente é admirável. Segue aí. Não, e como a gente sempre fala, né? Aqui é uma conversa. Eu estou trazendo agora, nessa primeira parte, essa linha do tempo, só para a gente se situar, e eu achei muito interessante. Mas aqui é uma conversa, a gente se atrapalha, se interrompe, e é assim, tá, gente? É vida normal, vida real, seres humanos conversando. Duas Mas pessoas vamos lá. falantes. Exatamente. E bota falantes nisso, né? E aí, lá por volta de 800 e 1100 depois de Cristo, foi desenvolvido o papel moeda. Ele foi desenvolvido pela dinastia Song, eu acho que é assim que se fala, se não foi, desculpa, gente. Mas foi lá na China, né? O papel moeda. Se vocês pesquisarem aí no Google da vida, tem no Google tem fotos disso, tem fotos não, tem ilustrações, né, do que eram os papéis moeda. Era um negócio gigante, só que como era papel, ele era muito mais fácil de carregar do que sacas de moedas pesadas, né? Então já deu E uma facilidade. conchinhas. Eu E gostei bastante dessa parte das conchinhas. Eu achei fofo. pois é. Depois pesquisa que tu vai ver. Tinha até um nomezinho dessas conchas, mas agora eu não lembro e não anotei. Mas eram literalmente conchinhas. E aí ficou mais fácil, né? Mais fácil carregar papel moeda do que carregar umas sacos de moedas pesadas para lá e para cá. Enfim, nos meios de transporte naquela época que demoravam dias e às vezes semanas e meses para você ir de um lugar para outro. Né? E aí, em 1400, a gente tem um outro marco importante dessa questão do Tauris. desenvolvimento do comércio. Oi?
Cauris. O nome das moedas. Cauris. Ah, sim, tu já foi pesquisar. É ligeira. Ela é ligeira. Eu sou curiosa. Aí, lá em 1400, começou esse outro grande marco, né, dessa questão do comércio, do desenvolvimento do comércio, que foi a expansão europeia. Né? A era dos descobrimentos, e a gente tem nomes como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, etc. e tal. E aí, em 1600, o comércio inglês ganhou força. E por que é importante a gente falar desse fortalecimento, dessa expansão do comércio da Inglaterra? Porque foi quando se fundou a British East India Company, que era para cuidar do comércio de algodão, seda e chá com a Índia. Foi a primeira sociedade anônima oficial e a primeira instituição com a estrutura corporativa parecida com o que a gente conhece hoje. Então, esse foi um grande marco para o modelo econômico do mundo, para a economia do mundo, para o comércio do mundo de uma maneira geral. Foi a criação dessa British, menina, o inglês dela, tá entendendo? British East India Company, tá? Eu amei. Eu amei porque eu vi chá, fiquei namorando chá. Entendeu? Exatamente. A Inglaterra, nessa época, essa fundação, né, ela ficou grande a nível mundial. E ela influenciou diversos outros países e economias no mundo, né? E aí, quando foi em 1776, um cara chamado Adam Smith, olha, eu estou tendo que caprichar no meu inglês nessa pesquisa. Ela tá só tiro, porrada e bomba no inglês hoje. Amo! Esse maravilhoso, nosso amigo Adam, escreve o livro Riqueza das Nações. E aí, com essa obra dele, que é uma obra importantíssima, aconteceu a transição do que a gente conhecia como mercantilismo, que era o que acontecia até então. O modelo econômico era o mercantilismo, que era onde acontecia uma forte intervenção do Estado, ou seja, da nação, nas transações econômicas. E aí a gente saiu, a partir dessa obra do Adam Smith, a gente saiu do mercantilismo e começou a migrar para o liberalismo econômico. Que aí o que é que acontece? O Estado ele se retira, né? Ele sai do protagonismo e da intervenção na economia. Então, aí vem o livre mercado, a concorrência, e com a concorrência, com o livre mercado, a necessidade de você se estruturar, de você ser cada vez melhor, para que você se destaque. E aí, Rai, é onde eu acho que linka muito também com a questão do branding, né? Porque como aquilo que a gente fala, né? Quando você sai de só commodity para você ir para outras evoluir para um outro nível, para um outro nível de negócio, porque agora você já tem muita coisa concorrendo com você, você precisa se destacar. Você deixa de ser efetivamente. É para você se descomoditizar. Exatamente. E aí, minha gente, essa parte aqui é bombástica, assim, é maravilhosa. E aqui você vai começar, amada, a entender a Moura, né? Amadas e senhoras. A gente falou isso. Quem ouviu outros episódios aí já ouviu que a gente está chamando a nossa audiência de amouras, que é o chip entre as amadas e as senhoras de Rai, tá? Então digam aqui embaixo se vocês estão gostando desse chip de amouras. Eu achei fofo, né? Eu achei legal, eu achei que fez algum sentido, porque chip, geralmente, na minha opinião, não faz sentido. Esse fez algum sentido. Entendeu? Fez muito sentido. Então, vamos lá. A gente saiu lá das trocas, a gente passou pela criação da moeda, da rota da seda, papel moeda, mercados e por aí vai, e chegamos, Adam Smith já fez ali Riqueza das Nações, para 1800 chegamos num momento importante que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi a construção da ferrovia transcontinental. E aí, na construção dessa ferrovia, aconteceu uma migração de muitos chineses para trabalhar nessa obra. Então, foram cerca de 180 mil chineses migrando para trabalhar nos Estados Unidos. E aí, Uau. o que é que acontecia? Uau!
o que é que acontecia? Eles levavam, os chineses, dentre outras coisas, lá da cultura do dia a dia deles, eles levavam óleo de cobra. Eles usavam óleo de cobra para tratamento, né? Tratamento de dor, tratamento de uma série de coisas. E aí eles chegaram lá nos Estados Unidos com esse tal óleo de cobra, e esse óleo de cobra começou a fazer muito sucesso. Os trabalhadores começaram a usar, e aí foi se espalhando, e mais pessoas foram conhecendo. E aí o que é que aconteceu? Os Estados Unidos disse: vamos transformar isso aqui num produto e vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos embora? É Vamos como embora. sempre, né? Exatamente. E aí, o que é interessante nesse ponto? Os chineses traziam óleo de cobra e lá nos Estados Unidos isso foi transformado num produto, né? E muitas pessoas começaram a produzir óleo de cobra. E aí você sabe que, gente, em todo o mercado, em todo o país, em todo, onde quer que seja que exista ser humano, tem gente fazendo uma coisa boa e tem gente que se aproveita disso para fazer uma falcatrua, para fazer o negócio ficar ruim, né? Espero que vocês tenham acompanhado É até agora. incrível. Incrível. Assim, desde os primórdios. Desde os primórdios. Espero que vocês tenham acompanhado essa linha do tempo. Eu tentei falar mais de forma mais ágil para a gente não demorar muito, mas espero que tenha dado para vocês entenderem essa trajetória, né, dessa transformação da troca para agora uma de fato comercialização, aquele conceito de produto. E aí a gente vai começar já a entrar nessa parte do vender, do argumentar, do oferecer para as pessoas. Então aconteceu essa questão lá do óleo de cobra, né, que se transformou num produto que começou a ser vendido para todo mundo. E aí começaram as pessoas que produziam o seu próprio óleo de cobra. E dentre elas, tinha um camarada que ele até hoje é referência não muito boa quando se fala em vendas. É um camarada chamado Clark Stanley. Não muito boa, é um negócio meio sério, né? Segura essa, vice. Clark Stanley. O que é que esse cara fez? Ele disse: vou começar a produzir o meu óleo próprio de cobra e vai ser óleo, o meu próprio óleo de cobra, e vai ser óleo de cascavel. Beleza? Ele fez o produto, fez lá, tem até uma coisinha da ilustração dele, né? Que é aqueles papéis que fazia na época preto e branco. Tem lá a ilustração do produto dele. E ele começou a vender. Só que aí depois que ele já ganhou o nome de Rei Cascavel, ou começou a chamar ele de Rei Cascavel, porque ele cresceu, né, na comercialização do óleo de cobra, as pessoas começaram a perceber que ele prometia tudo e entregava nada. Olha só. Já ouviu essa história? A gente tem aquele encontro, né, dos consumidores ficando céticos no marketing, no branding, no marketing agressivo, né, no que eles chamam de marketing de trincheira das guerras. Então temos aí um featuring, né, um encontro, um negócio. Pois é. Conheço. Conhece, né? Pois é, exatamente. Descobriram, né? Começou a descobrir que ele prometia demais, não entregava nada e que nem sequer tinha tanta coisa no óleo dele e nem sequer óleo de cobra tinha. Então tinha tudo, menos óleo de cobra. E aí, a Aí, partir meu desse amigo, ela é aquela famosa história. Primeiro, não tem branding que salve produto ruim e não tem vendedor que consiga salvar um negócio desse. Pois é. Pode até vender, como ele vendeu, mas depois que se descobriu a falcatrua, já era. Porque, inclusive, até hoje, nos Estados Unidos, quando você quer se referir a alguém que está vendendo uma coisa que não entrega, alguém que está mentindo, alguém que O famoso está. gato por lebre. O gato por lebre, alguém que está vendendo um produto fácil, eles chamam de snake oil. Ah, isso aí é snake oil, isso aí é óleo de cobra. Quer dizer, é pura Eu mentira. amo que nesse episódio a gente tá tendo um crossover com branding, uma nova coisa, né? Entendendo esse novo universo, essa história aí das vendas. A gente também tá tendo o quê? Uma amostragem do inglês, da pronúncia de Kel. E aí, ainda para finalizar, a gente tá tendo um contexto histórico de expressões estadunidenses.
né, da língua, expressões da língua inglesa dos Estados Unidos. Então, assim, é realmente um podcast multicultural. Você vai Muito encontrar de bem. tudo aqui. Tem de tudo aqui no Pode Inspira. E aí, foi esse ponto aí que eu achei super interessante essa história. Tem umas referências de conteúdo, de onde eu pesquisei, uns vídeos que eu assisti. Não vou lembrar agora o nome da pessoa para dar referência, sorry. Mas eu vou passar para a Rai vai deixar tudo linkado aqui embaixo, né, Rai? Para vocês Exatamente. conferirem, né, as fontes que eu pesquisei, para vocês pegarem ali e aprofundarem esse conhecimento, entenderem melhor essa história. E aí foi nesse período que começou a se disseminar essa venda teatral, né? Essa venda ali no meio da rua e também esse charlatanismo. Né? Esse foi um grande case de charlatanismo que daí em diante, minha filha, foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Até Aí, hoje, lá né? A por gente volta... luta hoje pelo que não é. Não, é Mas aquilo vamos que lá. eu falei, né? Desde que o mundo é mundo, onde tem ser humano, tem gente fazendo coisas maravilhosas e tem gente fazendo, se aproveitando para colocar para fora o pior de si. Nas vendas não é diferente, infelizmente. E aí, lá por volta dito isso, né, lá por volta de 1880, foi que começou a se realmente modelar essa venda profissional. Porque o que é que acontecia antes, né? Vocês lembram que quando eu falei lá da criação da British East India Company, já começou ali uma coisa a se formatar mais corporativa, né? Tinha ali regras para Isso, proteger, lembro. né, os acionistas e tal, o pessoal que estava ali na fundação. E aqui em 1880, o que é que ainda acontecia e começou a mudar? O vendedor, ele era a pessoa que tanto vendia quanto a pessoa que cobrava, né? Então ele fazia ali de ponta a ponta todo o passo a passo do venda, pós-venda, de tudo era ele que fazia. E o que é que as empresas da época, as organizações da época começaram a perceber? A gente precisa ter um cara só para fazer esse trabalho de venda. Ele tem que estar focado nisso para a gente conseguir aumentar nosso resultado. E foi isso que começou a acontecer. Começou, de fato, a se profissionalizar a atividade do vendedor. E aí, quando foi em 1886 e 1922, ali nessa época, se destacou um cara chamado John Patterson, que ele criou o Pyramid Selling. Menina, eu tô me sentindo falando essas expressões em inglês. Menina, ela tá arrasando demais. Para! Não, Aí chega aqui continua. alguém que realmente fala inglês aqui e diz, Amada, melhore, viu? Tá muito boa sua pronúncia. Não, porque aqui a gente é uma comunidade de acolhimento, não vai ter isso, não. Gente, eu vou rapidinho pegar minha criança aqui embaixo, porque ela tá dando show. Só um momento, pode continuar. É o jeitinho dela, mas vamos continuar aqui com John Patterson, que criou o Pyramid Selling. Que aí foi exatamente quando se consolidou essa questão do vendedor focar em vender para grandes empresários, para que outros se sentissem motivados a comprar também. Então, o vendedor ele ia com um foco. Né? Eu vou vender para esse grande empresário aqui, porque os outros pares dele, vendo que ele está comprando o meu produto, também vão se interessar. Era meio que já começava uma coisa da influência aí no meio das vendas também. Né? E aí a força de vendas foi uma mudança interessante que aconteceu nesse período também, foi que a força de vendas ela passou a influenciar a produção nas fábricas. Então, antes as fábricas produziam para vender. Agora as empresas vendem para a fábrica produzir. Né? Esse John Patterson, foi ele que criou o que a gente hoje conhece como os scripts de vendas, né? Que é aquele passo a passo na hora de vender. Ele que começou a identificar esses roteiros para o vendedor seguir, para conseguir ser mais persuasivo, para argumentar melhor. Ele também que começou a implementar premiações para vendedores que batessem as metas. Ele que começou a criar o que seriam os primeiros escritórios de vendas, né, nas localidades e também a desenvolver escolas de vendas, ou seja, foi justamente essa profissionalização, esse ensino do vender. As pessoas iam para começar a aprender. Ele arrasou horrores, né? Ele revolucionou o universo, o mundo ali das vendas de forma incrível.
E foi a partir dele, assim, que justamente aconteceu essa transição que eu falei no começo, de as vendas até então eram vistas como uma arte. Só que a partir dele foi que começou a se entender a venda como uma ciência, como algo que poderia ser ensinado, que poderia ser aprendido, como um método mesmo científico que poderia ser replicado, né? E, assim, paralelo a isso, em 1920, tem um cara chamado Edward K. Strong, que o pessoal chama muito ele de H.A. Strong, que ele lançou Psicologia da Venda, né? Que foi uma obra que ele lançou também muito importante, que traz também essa ideia da venda não ser arte, mas ser ciência, que o vendedor não nasce vendedor, ele aprende a ser vendedor. Né, o entendimento, e também veio muito forte o entendimento do que são características, benefícios e vantagens dos produtos. E que, principalmente, nos benefícios que a gente tem que focar para a gente poder atrair a atenção das pessoas e conseguir vender. Então, veja que transição da troca, do produzir um bem ou um serviço e trocar ali de uma forma básica para uma coisa já da influência, da argumentação, do focar na característica, do entender do que o seu cliente ele precisa. Teve Quantos toda anos de aprimoramento, né? A gente falou sobre isso no episódio de branding, falando sobre o fator de que foi algo que foi aprimorado ao longo dos anos, e aí a gente retoma esse assunto aqui. O mercado ele está em constante evolução, em constante mudança, e a gente precisa acompanhar isso sempre aprimorando as técnicas antigas e criando novas técnicas. É muito interessante. Exatamente. Aí, em 1936, tem um cara que é conhecidíssimo Gente, hoje. se por um acaso, desculpa interromper, que eu percebi que eu estava bem longe do microfone. Então, Não, se mas por um acaso deu para ouvir, tá. a gente está vendo, quem está no YouTube está vendo Pandinha no colo de Rai, participando do nosso podcast. Super me lambendo, aí eu tenho que ficar um pouquinho longe do microfone. Ela que é a mãe dela, né? A mãe dela não dá atenção, só fica gravando podcast com essa outra moça aí que fala demais. Mas e aí, esse rapaz, ó, esse homem que eu vou falar, que ele é bem conhecido, que é o Dale Carnegie, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, o Dale Carnegie, que ele lançou aquele livro de influenciar pessoas, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu acho que é esse o nome do livro. Bem conhecido esse livro. E dentro desse livro, ele traz muito essa questão da influência em vendas, da geração de valor, venda e relacionamento, liderança e persuasão. Né? Os vendedores eles passaram a ter mais essa ideia de gerar valor através dos benefícios, não puramente das características, porque antes é assim, ó, compre essa caneca porque você vai tomar água nela, porque ela vai te servir no dia a dia, porque quando você levantar de manhã para tomar o seu café, você vai colocar o seu café nessa caneca, e depois era uma coisa de, ó, essa caneca é linda, ela vai te motivar, porque ela tem uma frase aqui de movimento gera movimento, e ela é da marca do podcast, nananã, e trazer todo um outro significado, né, para o produto, para o serviço, e fazer essa venda que saía de uma coisa muito do básico, do que é preciso, né, mas da geração de valor em cima daquilo. Então, o Dale Carnegie ele é lido até hoje no mundo do marketing digital. Se fala muito desse livro dele, é bem conhecido, né? E aí, a partir disso, foi que a gente começou a ter melhor essa ideia de que o vendedor ele não era simplesmente um cara que chegava para empurrar produto nos outros, mas ele precisava de forma autêntica e genuína ter na cabeça dele que ele estava ali para resolver o problema de uma pessoa e para isso ele antes criava um relacionamento. Então foi aí que os vendedores começaram com aquela questão de ele ia uma, duas, três vezes na empresa, na casa da pessoa, sem se preocupar da pessoa comprar o produto de primeira, mas em conhecer o dia a dia da pessoa, do empresário, em se fazer presente, se fazer conhecido, em construir esse relacionamento, para entender qual era o problema que tinha ali, que ele podia resolver através do produto dele. Então, essa foi toda a evolução do comércio e das vendas, do ato de vender, que cresceu junto com essa evolução do comércio. E aí, quando eu terminei de fazer essa pesquisa, Amoras, para a linha do tempo, a primeira pergunta que me veio na cabeça, tá, cadê as mulheres nessa história?
Eu só falei de homem. Eu tive a mesma sensação. Com certeza, muitas mulheres aí atuaram nesse meio de alguma forma. Mas, gente, eu inclusive anotei como uma atividade para mim, porque eu fiquei com esse negócio no meu coração, de fazer uma pesquisa mais aprofundada e mais longa para encontrar. Se alguém tiver, inclusive, livros, sites, algum material que fale sobre isso, sobre a mulher na construção do comércio e nas vendas, manda para mim que eu preciso. Eu preciso entender o que é que aconteceu, né? A gente sabe o que é que aconteceu. A história foi feita e contada por homens, então a gente ficou meio ali no cantinho da sala. E aí. É a realidade, né? Exatamente. O que é que eu tenho vivo aqui na minha mente de material em relação a mulheres e vendas e empreendedorismo? Exemplos interessantes para a gente trazer. Teve eu acho que foi ano passado, no meio do ano passado, que eu fiz uma série de 4 vídeos contando histórias de 4 mulheres empreendedoras. E 2 delas foram a Madame C.J. Walker, que foi a primeira mulher preta estadunidense a se tornar milionária self-made, ou seja, por conta própria, a partir do trabalho dela. Ela não nasceu milionária, ela era filha de pessoas escravizadas, teve muita dificuldade na vida dela, mas ela construiu A um história negócio. dela é muito bonita. A história dela é muito bonita. Inclusive, já fica aqui, dica de minissérie. Eu acho que ainda tem, porque é original Netflix, né? Tem a vida dela lá contada por uma atriz que agora eu esqueci o nome, mas eu amo essa atriz. E é uma série maravilhosa, uma minissérie maravilhosa. E tem também a nossa querida Mary Kay Ash, inclusive estou usando o batom da marca dela, né? A Mary Kay Ash também, eu não conhecia a história da Mary Kay. Quando eu fui produzir esse conteúdo, eu fiquei admirada, porque eu já sabia que a Mary Kay era uma grande empresa a nível mundial e que tinha aquela coisa do carro rosa, dos benefícios, do crescimento e tal, e da maquiagem, os produtos são muito bons, mas eu não conhecia a história da Mary Kay Ash. E aí conheci a história dela, são 2 exemplos que eu tenho muito vivos aqui na minha cabeça. E aí, quando a gente assiste, por exemplo, a minissérie, a gente lê a história da Madame C.J. Walker, a gente vê que ela também atuou, primeiramente, antes de fundar e criar os produtos dela para cabelos, ela atuou primeiramente como uma vendedora dos produtos de uma outra mulher, de uma outra marca. E ela fazia também isso, de ir para o meio de comércio, das feiras, dos mercados, no meio da rua e vender. E ela começou a fazer isso porque ela tinha um problema no cabelo, que eu esqueci o nome, mas é aquele problema que cai cabelo, que ficam as feridas, sabe, por conta de trauma, de estresse. Alopécia. Eu acho que era esse problema o dela. E aí ela começou a tratar o cabelo com esses produtos e começou a melhorar. Enfim, ela foi a partir de uma dor dela que ela se tornou uma vendedora, porque da primeira vez que ela vai, tadinha, vender, ela não consegue vender nada, que ela fica paradinha lá sem saber muito bem o que fazer direito. E depois que ela começa a falar, a usar, a mostrar para as mulheres como ela, que ela usou e que o cabelo dela tá bonito agora, e que isso melhorou a autoestima dela e tudo mais, ela começa a desenvolver essa vendedora que existe dentro dela até se tornar uma grande empresária. É linda a história dela, é muito inspiradora. Né? E aí foi essa pergunta que me veio, eu disse, caramba, cadê as mulheres nessa história da construção do comércio e das vendas? Né? E realmente é difícil achar exemplos. Aí eu comecei a procurar nomes de mulheres no marketing. Enfim, gente, me deem referências, porque eu estou agora nessa missão pesquisa, tá? E aí... É realmente, assim, fora todo o contexto histórico, né? Tipo, mulheres não eram permitidas a trabalhar, na época, fora todo esse contexto histórico, que a gente sabe que a mulher ela teve um papel muito forte nos bastidores, a gente também tem a forma como a história é contada. Então, a história é majoritariamente contada por homens, né? Então, assim, é complicado. Eu também já tive essa curiosidade, eu já tive essa questão, porque realmente você não encontra. Não encontra. E aí é quando você entende por que que a gente também tem essa trava muitas vezes com a venda. Né? Por que que para a gente é difícil fazer do jeito que muitas pessoas fazem aí fora? Porque foi um processo criado muito por homens. Então, nem tudo que está ali, de repente, se aplica. Também tem a questão das personalidades, né? As pessoas são diferentes, elas se comunicam de forma diferente. Mas é aquela questão que eu falei no início, assim como a própria comunicação, todos nós nos comunicamos
de várias formas diferentes. Assim como a própria comunicação, o articular, a oratória é algo treinável que você pode aprender, a venda também, porque venda, comunicação, relacionamento. Só que o que trava e o que eu percebo no meu trabalho, percebi em mim, e no meu trabalho com outras mulheres empreendedoras, o que trava muito a gente é essa parte mais subjetiva. Não é que você não sabe desenvolver um script de vendas ou seguir um script de vendas. São muitos bloqueios internos que a gente tem que quebrar. É muito de reformular nossa autoimagem e é muito, principalmente, da gente não querer ser comparada com esse estereótipo de vendedor que a gente aprendeu, que é o vendedor charlatão, que é o vendedor que incomoda, que é o vendedor inconveniente, que é o empurrador de produto, que é a pessoa desonesta. Tem uma série da Apple TV Plus que é maravilhosa para você ver escritinho esse estereótipo, que é a Hello Tomorrow. Em resumo, simplesmente o cara ele vende terreno na Lua. Apenas. Sério? Sério. Eu ainda não assisti. Eu tenho coisas da. Eu tenho vontade de assinar Apple TV, mas eu ainda não. Já tenho 2 séries. Eu acho que se acumular mais um, eu assino para assistir. Porque tem aquela da marca de luxo. Das marcas de luxo. É maravilhosa, gente. Inclusive, outra deles. São várias dicas de série e de livro nesse podcast. É The New Look. Ele conta a história da marca Dior, de Christian Dior. Maravilhosa. E acaba contando a história da alta moda, né, lá em Paris, de uma forma geral. E aí, essa série Hello Tomorrow, ela passa, se não me engano, na década de 60, e o cara, ele simplesmente vende terreno na Lua. E ele é o estereótipo completo daquele vendedor enganador, que é o tipo de pessoa com a qual a gente não quer ser comparada. E aí, quando você vem para o marketing digital, cheia de propósito, cheio de coisa linda para entregar, querendo ajudar as pessoas através dos seus produtos e dos seus serviços. E aí você se depara com, porque gatilho mental, porque script de venda, porque não sei o que, você diz, meu Deus do céu, isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. Eu não me vejo nesse lugar. Por quê? Porque a gente tem na nossa cabeça, na nossa cultura, no que a gente aprendeu, esse DNA de que vendedor é uma pessoa que engana, é uma pessoa que tira dinheiro do outro. E é isso que eu acredito que a gente pode. E é porque, desculpa, eu preciso fazer esse parênteses, mas é porque também existe, né? Em sua maioria. Claro, também existe. Eu falei, né? Tá falando aqui do Rei Cascavel. Desde o Rei Cascavel a coisa veio se proliferando. Existe sim, mas é para esse ponto que eu quero chamar a atenção. Se você não quer ser esse tipo de vendedor, aprenda e faça diferente. Uma coisa que eu sempre falo que a gente. Exatamente. A gente toca, acho que até naquele ponto, Rai, que a gente fala de gestão, né? Até de rotina, a rotina da empreendedora, a gente erra quando a gente fica tentando aplicar na vida da gente o que o outro faz na vida dele, do jeito que o outro faz na vida dele. Isso mesmo. Quando o que a gente precisaria fazer para ter sucesso, precisa fazer para ter sucesso, é como é que se faz isso? Qual é a estratégia por trás disso? É essa? Então, deixa eu aprender e ver como é que eu consigo aplicar na minha vida. Eu posso usar gatilhos mentais sem ser agressiva, sem mentir. Né? Para quem não sabe o que é gatilhos mentais, são artifícios que você usa para criar senso de urgência nas pessoas, né? É uma forma de você se comunicar, principalmente nas vendas, para gerar uma ação por parte de quem você está ali abordando, com quem você está argumentando. Um gatilho mental que é muito utilizado é o gatilho da urgência. Então, quando você vê alguém dizer, são poucas vagas, nem sempre. Nem sempre são poucas vagas. Um outro exemplo só vai até amanhã, né? Ou só vai até tal hora. Então, quando a gente abre o site, aquelas famosas landing pages, que a gente vê lá que tem um cronômetro, tem lá a página de vendas do cara, da pessoa, da mulher, enfim, explicando o produto que está sendo vendido, e ali em cima tem um cronômetro. Testem antes de comprar e esperar esse cronômetro zerar. Ele não vai. Exatamente. Então, são gatilhos. Pois é, quando você vai, por exemplo, fazer uma reserva num site aí de hospedagem, que você vê um hotel maravilhoso que você quer e tem lá apenas um quarto restante. Que é um gatilho. Né? Claro que pode sim estar esgotado o hotel, pode sim ter apenas um quarto, mas
esse gatilho ele é muito utilizado e esse é só um exemplo de gatilho. Né? Tem vários gatilhos de autoridade, gatilho de urgência, gatilho de escassez, vários gatilhos, mas eu não quero focar nisso hoje. Eu quero focar nessa questão, que é o que eu trabalho muito nas minhas mentorias, nos meus conteúdos. Presta atenção, amada. Às vezes você fica querendo comprar 1 milhão de cursos, 1 milhão de coisas, achando que o problema é você que não sabe aplicar, ou é você que não tem a ferramenta certa, mas não é. O problema é que você precisa tirar esses bloqueios de dentro de você, que você precisa ter um novo olhar para as vendas, é que você precisa ter entendimento que você pode fazer diferente. Você pode ter sucesso fazendo, não existe somente uma forma de fazer. Assim como na criação de conteúdo, assim como no crescimento nas redes sociais, não existe uma maneira só de fazer. Tem gente que cresce fazendo post bonito de design, tem gente que cresce gravando vídeo até sem legenda, tem gente que cresce porque faz muita story, tem gente que cresce sem fazer story nenhum. Qual é a sua forma de fazer? A gente precisa a gente vai se colocando em um monte de caixinha e quando a gente vê, a gente está super limitado. E a gente está distante de quem a gente realmente é. Deixa eu contar uma história bem rápida aqui, que é o de uma cliente antiga minha. E aí ela não tá mais comigo, também não vou expor, não vou citar nomes, mas eu achei interessante uma vez que ela mandou uma mensagem dizendo assim: Hi, tem uma pessoa que tá querendo marcar X coisa comigo. Se eu disser o que é, vai caracterizar. Mas eu não tenho coragem de dizer não. Como assim? Por que você queria dizer não? Não, primeiro porque eu sei que essa pessoa não é comprometida. Então, depois vai ficar falando da minha marca. E aí que a gente entra um pouco naquela questão do demitir o cliente, no caso dela seria aceitar ou não o cliente, né? Que a gente já falou sobre isso em alguns dos episódios passados. E aí ela falou isso. Primeiro que eu sei que ela não é comprometida e vai ficar falando mal da minha marca por aí, etc. Segundo, que aí vem a segunda coisa. Mas o que eu queria te pedir era para tu entrar em contato com ela, fingindo que é minha secretária, e dizer que não. Por que, fulana? Porque eu tô com vergonha. Não era só vergonha de vender, né? A mesma coisa ela já falou, já tentou comigo em uma outra situação que era para vender em si. Ah, não, queria que tu falasse que eu tenho vaga tal data e que o preço da consulta é tal. Aí eu disse, eita, acabei falando consulta. Gente, abafa. Mas era da minha época que eu era social media, então faz um time já, faz uns 3, 4 anos. E aí eu disse, por que, fulana? Não, porque eu acho que ela não vai querer aceitar, porque ela não enxerga valor. Veja, se ela não enxerga valor, a gente tem um problema aqui. Na época eu nem sabia o que era marca. Então, tipo, não, se ela não enxerga valor, talvez a gente não esteja se comunicando direito, etc. Mas eu não queria falar porque eu tenho vergonha. Então, assim, é uma coisa muito recorrente, né? Esse ter vergonha. Ter vergonha, ter medo de cobrar, de falar qual é o preço para o cliente, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Se você está me ouvindo aqui, você está dizendo, mas eu não tenho vergonha. Que bom, maravilhoso para você. Mas tem muita gente que passa por isso. Tem medo, tem vergonha de cobrar, tem vergonha de falar seu preço, tem vergonha de falar do seu produto. A pessoa está lá na internet, ninguém sabe o que ela vende. Porque ela não fala nenhuma vez. Às vezes fala uma vez no mês e acha que todo mundo vai lembrar. Gente, as pessoas não lembram. É muita informação. Tem gente que eu sigo, que eu gosto do conteúdo, e às vezes eu esqueço o nome. Eu liguei um vídeo de uma menina que é assim, assim, assim. Eu não lembro, às vezes, o nome da pessoa, porque é tanta coisa que a gente vê. Então, assim, venda é muito isso também. É repetição. Parem com esse negócio de ficar querendo vender sem vender. Não existe vender sem vender. As pessoas têm que saber que você está ali vendendo alguma coisa. Porque se você tem um negócio, o seu negócio precisa de dinheiro.
Quando a gente viver num outro modelo econômico que não precisa de dinheiro, a gente vê como é que a gente faz. Mas, por enquanto, o nosso modelo econômico que a gente vive, desde que eu, meu pai, minha avó, minha tataravó nasceu, é esse. Então, a gente precisa vender. A gente precisa de grana para sustentar a nossa vida e os nossos negócios. Um dia desses, eu fiz uma live que eu faço toda segunda-feira no meu perfil, e aí eu estava falando sobre isso, sobre essa questão do dinheiro, da nossa relação com o dinheiro, o nosso medo, a nossa vergonha de vender, às vezes também vem muito da relação que a gente aprendeu a ter com o dinheiro. E às vezes a gente tem vergonha de dizer que quer dinheiro, que precisa de dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, 35 anos aqui na cara, vou fazer ano que vem e eu já tenho que sair dessa, senão minha vida não anda. A gente precisa de dinheiro. Sabe por que eu ensino vendas? Eu falei sobre isso. Sabe por que eu saí do armário? Eu comecei falando para vocês que eu nunca me vi como uma boa vendedora. Sabe por que eu desenvolvi isso em mim? Porque eu entendi que eu precisava, para eu conseguir viver e sobreviver e realizar meus sonhos, eu precisava aprender a vender. Seja a mim mesma, a minha marca pessoal numa entrevista de emprego, seja um produto que eu faço, seja um serviço que eu entrego. E por quê? Tem muitas mulheres que elas precisam simplesmente aprender a gerar dinheiro para elas poderem sair de situações difíceis. Às vezes a mulher está vivendo um relacionamento abusivo e ela não sai porque ou ela não tem emprego, ela não pode sair para trabalhar fora e ela não sabe o que fazer. Ela às vezes sabe fazer um crochê, um bordado, uma comida, mas não sabe como monetizar aquilo. Não sabe organizar o negócio, não sabe vender algo para alguém, para gerar ali uma mínima renda para ela ir conquistando a autonomia financeira, conquistando a autonomia emocional, aumentando sua autoestima. Vendas aumenta nossa autoestima. Quer ver uma empreendedora feliz? Cai no Pix na conta dela. Porque ela sabe que ela vai conseguir pagar as contas do negócio dela, ela vai conseguir investir no negócio dela, ela vai conseguir comprar um microfone para ela ter um áudio melhor nos conteúdos dela, ela vai conseguir comprar um computador novo. Então, assim, vamos parar com esse negócio de ter medo de falar de dinheiro, de ter medo de vender. O ponto que eu vou entrar aqui para a gente já ir fechando porque estamos já perto do nosso tempo, porque, né? Decorda que elas falam. Eita, cara, ela foi. Hoje a gente foi, viu? Como é que você faz para vender melhor e para vender sem medo? E aí eu quero trazer 5 pontos aqui para você. E você opa, pega o papel e a caneta que eu já gostei aí, viu? Que inclusive eu sou a prova viva aí do melhoramento de vendedora que Kel tá me fazendo ser. Vamos, você pode se tornar a melhor vendedora que você conhece, do seu jeito. Isso é que é maravilhoso. Né? Eu gosto muito de falar isso para as mulheres empreendedoras. Então, 5 pontos que você pode começar a desenvolver hoje, sem pagar nada. O melhor é isso. Você não vai precisar comprar nada para desenvolver 5 pontos. Comece maratonando o conteúdo de Rayane no perfil dela sobre branding, o meu conteúdo no meu perfil sobre vendas. Tem YouTube, tem tanta coisa, gente, por aí. Então, estuda sobre vendas. É livro, é vídeo, é coisa de graça, o que tiver. Comece a estudar sobre vendas, para você entender o que é gatilho mental, o que é script de vendas, para você aprender técnicas de persuasão, para você aprender como é que você começa uma conversa no direct e leva a pessoa para o WhatsApp, porque tem técnica para isso, tem jeitos de conversar. E aí você vai entendendo como é que você se encaixa naquilo, como é que você faz do seu jeito para você aprender a criar um conteúdo que ele está ali no movimento de venda, para gerar uma venda ou para despertar o interesse da pessoa. Estuda, gente, estuda estratégias e técnicas. Tem um livro maravilhoso que eu amo, ele está até aqui perto de mim. Empreender necessita de muito conhecimento e de muito estudo. Eu sei que a gente não tem, mas é o que eu já falei alguns episódios atrás. Falta educação e empreendedorismo no Brasil, porque mudaria muito a forma de empreender das pessoas. E esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Eu tenho esse aqui, já está todo marcadinho, ó. Tem o 2.0 também, que é uma bíblia, que eu vou começar a ler ainda. E tem um bem fininho, que eu comprei ele, porque ele é específico de gatilhos mentais. Eu estou gostando bem dele, ele é fácil de ler, ó, bem facinho de ler.
E para quem está zerado aí, é maravilhoso para entender o que é gatilho. Eu indico o livro porque eu amo livro, né? Mas tem vídeo no YouTube, tem podcast, tem muita coisa falando sobre vendas. Comece Né? estudando da forma como você, do mesmo jeito que vende do jeito que você se sentir mais confortável, comece estudando da forma que você se sentir mais confortável. Isso vai ser uma grande mudança de jogo para você. E aí depois você vai elevando isso. Do mesmo jeito que você eleva vendendo, você eleva a forma que você vai estudando. Para você aprender a ter prazer no que você está fazendo e não se afastar disso. Porque às vezes você vai lá aprender com uma pessoa que tem um estilo totalmente diferente do seu, você não se identifica e acha que venda é só aquilo. E não é, tá? Não é. Então, estude, treine bastante, certo? Comunicação e persuasão. Comunicação é igual andar de bicicleta, só aprende fazendo, caindo, ralando o joelho, levanta, vai de novo. Até que você tá ali, sem as mãos. Vender é do mesmo jeito. Então, tem que treinar. Ai, meu Deus do céu, minha primeira abordagem foi horrorosa, eu gaguejei, eu fiquei nervosa. É assim mesmo. E vai que vai. Tem que treinar, que senão você não aprende. Ninguém vive só de teoria, tem que ir para a prática, tem que ir para o jogo mesmo. Tá? Então, treina, estuda e aplica, porque também, se for ficar só na teoria, ninguém faz nada. Estuda e aplica, estuda e aplica. Conhecimento parado, que não é aplicado, não vale a pena. Então, treina, trabalha o teu autoconhecimento, amada, a tua autoimagem, para você parar com esse negócio de que tem medo, que tem vergonha, que não é uma boa vendedora e que não sei o quê. Para com isso, começa a reformular a tua autoimagem, começa a acreditar de verdade que você pode se tornar Isso é fundamental para qualquer coisa do empreendedorismo, viu? Para criar sua marca, autoimagem e autoconhecimento é fundamental. Para vender, para gerir o seu negócio. Então, é o passo número 1 de empreender, se autoconhecer. Se autoconhecer e trabalhar isso é o autodesenvolvimento. E aí, quando a gente vai para a parte do negócio mesmo, conheça o seu produto. Ai, mas todo mundo sabe disso e é. Tu conhece mesmo, amada, o teu produto. Tu tem certeza que tu sabe exatamente falar para o cliente a transformação que o teu produto gera na vida dele. Tu sabe exatamente como é que o teu produto se encaixa no dia a dia, na rotina do teu cliente. Conheça o que você vende. Eu, quando trabalhava no cinema, principalmente, né, que eu era gerente, e tinha equipe lá e a gente era cobrado, né, por metas de vendas e tudo mais, e a gente fazia campanhas, inventava uma coisa e outra para conseguir vender os produtos e tal, até porque eram produtos de alto valor agregado. E, e uma coisa muito legal que a gente sempre fazia eram os treinamentos, mudava o cardápio, chegava produto novo. A primeira coisa que a gente tinha que fazer, bora testar e bora treinar o pessoal. E esse treinamento envolvia também degustação. A gente trabalhava com sanduíches, né, com sucos, com coisas diferentes nessa área VIP do cinema. E as pessoas que vendiam, os atendentes, eles precisavam degustar aquele produto para saber do que é feito, se é crocante, se é fofinho, se é salgado, se é doce, qual é a textura, para falar para o cliente quando o cliente perguntasse, para no dia a dia saber indicar, eu queria esse sanduíche para o meu filho, e saber que a criança não vai gostar muito daquilo ali, que tem uma berinjela no meio. Geralmente a criança não gosta de legume, né? Bota uma batata smile para a criança. Berinjela. Uma coisa que tu estava falando agora há pouco, que é sobre conhecer o produto, mas sobre comunicar o produto, né? O que muita gente não comunica porque acha que é óbvio. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é: o que é óbvio para você não é óbvio para as outras pessoas. Fale, exponha. Por mais difícil, isso vem de uma pessoa que é tímida, isso vem de uma pessoa que que também é introvertida. A gente precisa falar e expor sobre o nosso produto. É assim que as pessoas vão ver. Eu lutei muito contra isso no início do meu empreendedorismo. E quando eu mudei a minha percepção, quando eu evoluí, quando eu me autoconheci em relação a isso, o meu jogo mudou de muitas formas. E isso segue até hoje, é um trabalho contínuo. E em apoio às pessoas tímidas e introvertidas, vocês conseguem, cara, sério. Vocês conseguem. Eu sei que vai ser difícil. Não tô dizendo que é fácil. Não é fácil até hoje. Eu já tô bem melhor. Eu tava vendo os vídeos meus antigos, eu tô bem melhor. Mas vocês precisam, como o Kel disse, treinar. Muito. Treinar.
Exatamente, isso que Rai falou é muito sério. O que é óbvio para você não é óbvio para as pessoas. O óbvio precisa ser dito o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, mais uma vez o exemplo do cinema, como eu estava contando, né? As pessoas experimentavam para saber vender, porque você não vende aquilo que você não conhece. Tem um outro exemplo sobre essa questão de ser repetitivo, que eu presenciei muito no cinema, foi o cinema aqui que eu trabalhava, ele já existia quando eu comecei a trabalhar, pelo menos uns 15, acho que quase 18 anos. Né? E aí é dentro de um shopping, já existia esse cinema há muito tempo, e a rede abriu um outro logo em frente, né, em outra loja logo em frente ao cinema que já existia, que era justamente esse cinema VIP, onde eu fui trabalhar, onde eu fui ser gerente. E, gente, eu passei quase 8 anos lá. E até o último dia de eu trabalhando lá, existiam pessoas que passavam na frente do cinema e perguntavam: Eita, é novo, é? Abriu quando? É o que isso aqui? É cinema também? É diferente do outro, por quê? Gente, foram quase 8 anos trabalhando lá. Então, assim, repita. Fale o que você vende, fale a que você veio. Não tenha medo de ser repetitiva, porque nem todo mundo olha o seu conteúdo, a sua comunicação todos os dias e sempre está chegando gente nova. Então, seja repetitiva, tá? Então, se conheça, estude, treine, conheça o seu produto e conheça o seu cliente. Você não vende para todo mundo, seu produto não vai agradar todo mundo e você não vai poder vender remédio para quem não está doente. Então, entenda para quem você quer vender. Conheça essa pessoa, e aí entra aquela questão que eu vim falando lá do relacionamento, da construção de relacionamento, da influência. Fale com as pessoas, responda no direct, converse, não tenha medo, não. Sabe uma coisa que eu gosto muito nas minhas abordagens de vendas? E no meu trabalho, de uma forma geral, eu já conversei muito isso com a Rai, porque Rai, inclusive, também é minha mentora, porque, né, no meu rebrand do meu negócio e tudo mais. Eu gosto de ser muito clara. Eu gosto de ser muito transparente. Então, hoje, a minha realidade eu estou gravando com o Ryan um podcast da minha casa, num quarto que não tem ar-condicionado, que está passando uma ambulância nesse momento na avenida, eu estou com um ventilador na minha frente, certo? O que vocês estão vendo aqui é a minha realidade. Eu faço o meu melhor, eu me arrumo, eu coloco minha roupinha bonitinha, maravilhosa, eu faço o meu melhor. Mas eu sou muito clara, vocês estão vendo, eu falo por mim, mas eu sei que também Rai tem essa percepção e ela fala isso também. Sim. Vocês estão me vendo construir o meu negócio. O meu negócio, eu quero que ele seja grande, eu quero que ele atinja muitas pessoas. Eu tenho um propósito muito grande para o meu negócio, para o que eu faço. Mas vocês estão me vendo construí-lo. Hoje a gente não tem como gravar podcast no estúdio, mas é o nosso plano. Quem sabe um dia, em breve, né? Quem sabe não, tá na mão. E eu gosto muito de fazer isso, de levar esse conceito Está para a venda. planejado, inclusive. Está planejado. Eu gosto muito de levar isso para a venda. Seja clara com o seu cliente, seja honesta. Se você sabe que o que você vende é bom, se você trabalha todos os dias em cima daquilo para melhorar a sua entrega, para melhorar o seu produto, você sabe que é bom, você sabe que dá resultado, por que você vai ter medo de vender isso para alguém? Você tem que ter orgulho, você tem que ter vontade, você tem que ter gana de vender isso para alguém. Você tem que falar assim, no seu olho brilhar, esse é o meu produto. Porque aí você vai começar a quebrar o medo de dizer o preço, o medo de cobrar o que é justo, o que é certo, o que você merece receber por esse produto. Então, veja como tudo começa muito lá de dentro, do autoconhecimento, do seu desenvolvimento. Né? Eu espero que o que eu trouxe aqui sirva para vocês começarem a desbloquear essa vendedora que existe dentro de vocês e parem de achar que ser vendedor é uma coisa ruim, porque não é. Principalmente se você fizer do seu jeito autêntico, dentro daquilo que cabe na sua realidade e quiser genuinamente servir e ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Que episódio, senhoras e senhores. Quanta coisa que a gente aprendeu nesse episódio, sério. Obrigada por ter trazido isso, Kel. Foi sensacional. Do fundo do coração. Muito, muito, muito bom. E chegou aquela hora do Histórias de Pira, aquela hora que a gente vai falar sobre... Gente, inclusive, um breve aviso, vez ou outra, eu e Kel estamos dando uma leve caidinha, a internet está instável,
porque é isso, né? É sobre. Mas, Então, fiquem tranquilos, mas a gente cai, mas a gente volta. A gente sai gravando aqui e vocês vão ver tudo bonitinho. Viu? Vamos para histórias de pira, simbora. E aí, Kel? Histórias de a história pira. de hoje, histórias de pira. A gente tem que fazer uma vinheta para isso, que é muito bom. Por Eu favor. amo. A história de hoje se chama Inacreditável. Escutem essa, minha gente. Eu gostei do Quando você nome. gostasse, inacreditável. Eu ainda botei uma entonação dramática, né? Que eu sou dessas. Inacreditável. Quando você está começando a empreender, tem algumas situações em que, se você não tiver firmeza para se posicionar, o prejuízo é certo. Uma certa vez, uma cliente me fez uma encomenda de doces para uma festa. Conversei com ela, passei meus preços, agendamos o dia da entrega e fechamos. Tudo nos conformes. Eu trabalho no sistema 50% no pedido, 50% na entrega, no pagamento, né? Simplesmente, alguns dias depois que acertamos a encomenda com o pagamento da primeira parte, a Bonita me ligou pedindo um desconto. Olha só. O pior não foi nem isso. Foi a justificativa dela para pedir o desconto. Olha, Quer achar mais barato? não, não, é pior. É pior. É inacreditável. Fala. Cadê? Olha, é que o bolo que eu encomendei para a festa foi muito caro. Não vou ter como pagar o bolo e os doces. Será que você não poderia me dar um desconto nos doces para ajudar? Dá para tu, queres mais? Na Ela, hora. É o que, Rai? eu não consigo. Eu ia perguntar se ela fez esse mesmo pedido para quem fez o bolo, né? Porque só pode estar achando que eu tô com a cara pintada de palhaço. Raivosa, vem aí. Me dá uma coceira logo. Mas enfim. Na hora, eu fiquei sem acreditar no que tinha ouvido. Não é possível. A vontade era de falar, querida, se não tem dinheiro para pagar as encomendas, não faça festa, né? Amada. O amada foi por Se minha conta. manca, Tem manca, garota. e o Mas se manca foi pela minha conta. respirei bem fundo e falei que infelizmente não teria como dar o desconto, pois o meu preço já era bem acessível. Meus produtos eram de alta qualidade e dei para ela a opção de diminuir a quantidade de doces. Olha só. Então, é aquele famoso se colar, colou, né? Porque a pessoa deixou como estava, porque ela queria aquela quantidade de doces. Então, aquele famoso se colar, colou. Então, se você é um empreendedor aí que está começando e escuta uma dessa e não consegue se posicionar, você desvaloriza o seu trabalho, desvaloriza o seu produto e simplesmente cai no se colar, colou da outra pessoa. Porque não existe isso. Exatamente. Né? Tem gente que joga essa. Eu vou dizer um negócio a vocês. Tem gente que vê você aí começando a empreender e diz, eita, eu vou pegar aquela besta ali. Tem gente sim. Olha, tem muita gente boa no mundo, tem muita gente incrível. Eu sempre tive clientes maravilhosos, desde que eu Mas comecei a também tem a empreender. sua parcela de gente ruim. Ah, vá. Tem Eu vou falar mesmo. casca de ferida. Eu tô muito revoltada. Porque, veja, para mim, eu tenho uma percepção que é o seguinte: se você não tem condições, não peça. Tipo assim, se você pergunta o preço de uma pessoa, porque ela deve ter perguntado antes de fazer a encomenda, a pessoa te passa o preço. Se você vê que você não tem condições, nem fale mal, tá muito caro. Não é você que vai precificar o trabalho do outro, tá ligado? Simplesmente, ok, tudo bem, obrigada, não está dentro das minhas condições no momento. Ponto. Segue o baile. E outra coisa, não é pecado pedir desconto, não, é negociação. Você pode pedir. Agora, pedir desconto, sei lá, você faz uma grande encomenda, uma grande quantidade, você pede um desconto, a pessoa ali, o vendedor, ele sempre tem uma margem, né, para que ele pode dar de desconto. Não Mas tem. é a questão de você tentar negociar, né? Mas assim, depois de pedido. Pois é. Não, e uma coisa é você negociar, outra coisa é você desdenhar e desvalorizar o trabalho do outro. E depois de você fazer o pedido, acertar o pagamento da primeira parte, querer vir com um caô desse, amada.
Não, pelo Só amor falta de tu me Deus. dizer que ela queria ficar só com a primeira parte. Ela não queria pagar mais o resto, né? Que aí eu vou dizer não. Jogou Não, pedra mas na cruz tem que mesmo. ter coragem. Tem que ter coragem. Tomamos até uma água em sincronia. É, É, amoras, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Gostei muito de fazer. Vocês veem que eu me empolgo, ficaria horas falando, mas já não tenho garganta. Já falamos pois muito é, hoje. nós duas, a gente já falou muito hoje. Bem, minhas queridas, minhas amadas, minhas senhoras, minhas amoras. Olha, rimou. Muito obrigada por ter participado, por ter ouvido esse episódio. Lembrem sempre de compartilhar. A gente tá lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Lembrem sempre também de mandar as suas histórias de pira. Tem o link aqui abaixo para quem está assistindo no YouTube, na descrição do YouTube. E também tem o link na bio da gente no Instagram, no @podeirpira. Lembrando, vai lá, segue a gente, compartilha com as amigas. O arroba de Kel é @KerlaneReal e o meu arroba é @RaianeSté, Raiane com Y e 2 N's, Sté, STHE. Pois é, eu tenho que sempre soletrar isso. Muito obrigada mais uma vez por participarem desse episódio. É um prazer enorme pra gente. Até a próxima. Beijo!